Vocês sabiam que o possível reforço do Palmeiras, o tal do Ramon Sosa, paraguaio, foi ovacionado quando jogava no Talleres? Pois é, vou mostrar o vídeo para vocês aqui e também quero trazer, palestrinos, algo que muita gente está deixando passar batido a respeito de possível contratação. E o professor Abel Ferreira saiu em defesa do menino Estevão após declaração polêmica do garoto de estar com a cabeça na Europa, no clube inglês para o qual ele vai rumar após o Mundial de Clubes. E é claro que nós vamos trazer aqui a ficha completa de Palmeiras e Botafogo para este jogo de logo mais pela Copa do Mundo de Clubes. Então antes da gente começar, palestrino, verifica a sua inscrição no canal, o dedo no botão do like é muito importante e é claro, se você assiste pelo celular, a função hypar também ajuda demais o nosso trabalho por aqui, beleza? Dito isso, vamos falar de Palmeiras, nesse sabadão, onde tá o coração palestrino ansioso, não vê a hora da bola rolar às 13 horas da tarde. Vem comigo. Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com você, meu querido torcedor e apaixonado pelo nosso Verdão. Olha, palestrino, sem muitas delongas, nós vamos tratar esse jogo aí, cara. Nós vamos falar aí de Palmeiras e Botafogo, que vão protagonizar um puta de um espetáculo, nós esperamos, né? Logo mais deste sábado pela Copa do Mundo de Clubes. E eu já disse no vídeo passado que pra mim a gente vai ver o confronto mais emblemático e histórico no que se diz respeito à história do Palmeiras e história de Botafogo. Esperamos que as duas equipes aí entreguem um bom futebol e, obviamente, nós, como palmeirenses, esperamos sair com a vitória do Verdão. É o seguinte, palestrinos, para quem tá boiando na história, porque acredite, tem gente que boia, a gente sempre repete algumas informações aí para deixar o pessoal muito bem informado, tá? Ó, Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesse sábado, como já repeti várias vezes aqui, às 13 horas da tarde, horário de Brasília, lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Palmeiras e Botafogo abrem o mata-mata desse torneio tão importante. E quem avançar até as quartas de final vai enfrentar, palestrino, o vencedor de Benfica ou Chelsea, certo? Eu acredito, já falei no palpite de ontem, assiste o vídeo de ontem que tá muito bacana, porque eu acredito que o Benfica vai passar do Chelsea. Os europeus também se enfrentam neste sábado, às 17 horas, horário de Brasília, dá pra gente acompanhar esse jogão de bola também. O Verdão, quero lembrar vocês, foi líder do grupo A, mas teve aí uma primeira fase um tanto irregular, né? Depois de uma boa exibição no empate sem gols com o Porto, o time venceu o Al-Ahly, mas teve sua pior atuação contra o Inter Miami, quando saiu perdendo por 2-0, mas né, a resiliência dessa equipe fez com que a gente buscasse o empate no final da partida. E quase viramos o jogo, hein? É importante lembrar desse detalhe. Já o Botafogo, palestrino, se classificou no segundo lugar do grupo B da Copa. Foram 2 vitórias sobre o Seattle Sounders e também a mais emblemática de todas, sobre o Paris Saint-Germain, e uma derrota para o Atlético de Madrid na fase de grupos. No retrospecto, contra o rival Palmeiras, o alvinegro sustenta 5 jogos de invencibilidade. A última derrota carioca, falei para vocês no vídeo de ontem, foi apenas em novembro de 2023, com aquele jogaço de bola no qual o Palmeiras venceu por virada lá no Newton Santos, 4-3, e acabou culminando no levantamento da taça do Campeonato Brasileiro daquele ano, né? Com um jogo espetacular do menino Endrick. E falando um pouquinho de Palmeiras, palestrinos, é o seguinte, ó, recuperado aí de um edema na coxa direita, o nosso volantão aí, o Aníbal Moreno, está disponível para ser novamente titular nesse jogo de logo mais. Mas em contrapartida, né, nós sabemos também, o Murilo sofreu uma lesão na coxa esquerda e deve perder aí o restante da Copa do Mundo de Clubes. Além da questão física, Abel também pode fazer algumas mudanças na ordem tática da equipe, como Maurício na vaga do Rafael Veiga, que é o que todos nós esperamos, né? Então tá aparecendo o campinho aí do Globo Esporte e a prévia eu trago para vocês novamente, tá bom? E ela tem o Everton no gol, Giai numa dúvida com o Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez. Né, eles já tiraram, né, o pessoal do Globo Esporte, a dúvida entre Bruno Fux e Mikael. E o Piquerez ali fazendo a lateral esquerda. Aníbal Moreno, Richard Rios e Maurício fazendo a meiuca do Palmeiras, Estevão na ponta direita, Facundo Torres na ponta esquerda e Vitor Roque numa dúvida com Flaco Lopes.
Eu já falei pra vocês que eu iria de Vitor Roque, até porque o Flaco Lopes ele tem demonstrado um desempenho muito melhor no segundo tempo. E outra, a gente não vai poder viver de bola alçada na área, gente. Os caras têm 2 zagueiros enormes lá. Se a gente ficar vivendo de cruzamento, o Botafogo vai se sair muito bem contra o Palmeiras nessa tarde de sábado, tá? Então é por isso que eu já entraria logo com o Tigrinho pra botar correria pra cima desses zagueiros brucutus aí do Botafogo. E os jogadores que estão pendurados para essa partida são Gustavo Gomes, Giai, Richard Rios, Piquerez, Rafael Veiga, Felipe Anderson e Abel Ferreira. Mas, caso o Palmeiras passe para as quartas de final, eu acredito que esses cartões serão tirados, né? Serão zerados para a próxima fase da competição. Já o Botafogo, o time da Estrela Solitária, perdeu um dos seus titulares no jogo contra o Atlético de Madrid. Trata nada mais nada menos do que o Gregory, que estava jogando muita bola por eles lá, né? O volante recebeu o segundo cartão amarelo e vai cumprir suspensão contra o Palmeiras. Na ausência de Gregory, olha essa aqui. O técnico Renato Paiva deve promover um time com uma dobra de laterais pela esquerda, com Cuiabano atuando pela ponta. Jair se ausentou da parte do último treino com sobrecarga muscular e também é dúvida na equipe do Fogão. E tá na tela para vocês também aí o campinho do Botafogo segundo a prévia do Globo Esporte, tá? E aí conta com John no gol, Vitinho, Jair numa dúvida com o Caio Fernando, o Alexander Barbosa, que é um dos principais destaques da zaga do Botafogo, e o Alex Telles. E aí Alan, Marlon Freitas, Arthur, Savarino e o tal do Cuiabano jogando pela ponta esquerda. E tendo nada mais, nada menos do que o Igor Jesus, que tá numa fase também espetacular. Palmeiras, olho nesse atacante desses caras. Eu já chutei no vídeo passado, Palestrino, que o Palmeiras vai passar suado com 1-0 magro. A gente vai sofrer para esse time do Botafogo porque é um bom time, mas eu acredito que hoje a gente quebra o tabu, né, da invencibilidade dos caras desde 2024 até a última participação deles, né, na competição aí do Brasileirão, que empatou com o Palmeiras em casa. Quero saber o palpite de vocês, coloca aqui nos comentários. Quero saber também qual que seria a escalação ideal para vocês. Até então, o que eu apresentei aqui, o Palmeiras não vai com dobra de lateral, ainda bem. Já o Botafogo, do Renato Paiva, outro português, vai dobrar lateral pela esquerda. Vamos ver se essa façanha dos caras vai dar certo. Eu torço para que o Botafogo se lasque com essa dobra de lateral. Vamos aguardar o que vai acontecer logo mais. Eu acredito demais no Palmeiras e eu acredito que você também deveria confiar muito, tá? Porque o Palmeiras tem um elenco muito forte e se o Abel Ferreira fazer o beabá, o feijão com arroz bem feito, eu tenho total certeza que a gente pode sair desse duelo vencedor, tá bom? Posta aí nos comentários, quero saber os pitacos de vocês para esse jogo de logo mais. E seguindo aqui com a pataquada, quero dizer para vocês que o professor Abel Ferreira deu entrevista coletiva ainda ontem, falando de Palmeiras, projetando o time que vai enfrentar o Botafogo e também, rapaz, ele saiu em defesa do menino Estevão. Lembro vocês que o garoto, após o jogo contra o Inter Miami, na zona mista, ele disse que estava com dificuldades em se concentrar no Palmeiras, uma vez que a transferência ao Chelsea está cada vez mais perto, né? O jovem de 18 anos também disse que tremeu ao jogar contra o Messi. E obviamente essa fala do Estevão causou um puta burburinho entre os palmeirenses. Eu entendo, cara, todo mundo que ficou frustrado com essa fala dele, todo mundo agora vai olhar pro Estevão e cada dividida que ele evitar, que ele tirar o pé, os palmeirenses vão ficar malucos com isso. Lógico, por causa dessa declaração. A imaturidade dele com 18 anos falou muito alto, ele foi sincero e até demais e acabou causando aí uma fumaça nos bastidores e na torcida do Palmeiras. O professor Abel Ferreira relativizou quando foi questionado na entrevista coletiva de ontem, opinando que a declaração é completamente normal e que a repercussão da imprensa brasileira foi demasiadamente exagerada. Olha só o que ele disse, aspas para o Abel Ferreira. Em relação ao rendimento, eu não sei o que vocês querem, o que nos distinguem dos animais. Sentimentos e emoções. É normal estar ansioso, normal um moleque que tem um sonho. Ele é tão puro e moleque por ter 18 anos que falou o que sentia porque é normal. E uma boa parte o trucidou nas redes sociais. É isso que vocês fazem nos jogadores aqui.
É isso que vende, o sangue. Vocês ganham dinheiro de uma forma e nós de outra, disse o professor Abel Ferreira. E ele disse mais, ó, presta atenção. Se todos nós fizéssemos um esforço de estar no lugar dele, de ter 18 anos, se tivéssemos um pouco de empatia, ele é tão puro e ingênuo que falou da ansiedade que sentia. É normal, não retiro uma vírgula do que eu já disse, que enquanto estiver aqui, eu vou desfrutar do futebol do Estevão. Ao contrário de muitos clubes, o Palmeiras cuida de seus jogadores e por isso que os moleques vingam por aqui. Completou o Abel Ferreira, fechando aspas para ele aqui. Para mim, o Abel tá mais do que certo de defender o Estevão. É o papel dele como técnico do Palmeiras, mas ao mesmo tempo eu, como torcedor, não posso negar minha frustração de ter ouvido as palavras do menino. Tudo o que eu desejo é que o Estevão entre no jogo contra o Botafogo hoje e faça gol hoje, velho. Pra decidir, pra colocar panos quentes em cima dessa declaração dele. Porque a pressão, se já existia antes, pode ter certeza que ela aumentou agora por causa da imaturidade do menino. Eu sei que ele tem 18 anos, eu sei que, cara, me colocando no lugar dele, tentando pelo menos fazer esse exercício, eu acredito que seja difícil mesmo lidar com essa ansiedade, mas só que a assessoria do menino aí faltou, né, na aula de ter falado pra ele que esse tipo de declaração pega muito mal. Eu tenho certeza que se ele falar uma coisa dessa estando lá no Chelsea ou em qualquer outro clube do futebol mundial, os caras vão crucificar ele também. Então isso não é exclusivo da torcida do Palmeiras, não. Quero saber o que vocês acharam da fala do professor Abel Ferreira. Ele também foi muito incisivo quando o próprio Facincani perguntou para ele a respeito do Estevão, e aí ele olhou pro Facincani e falou assim, olha, e vocês parecem que são perfeitos, né? Vocês não erram. E aí deu para perceber que o Facincani, né, deu uma baixada de cabeça, porque o Facincani também tem um histórico bem polêmico no passado, ele errou com alguns áudios dele aí que ele ficou muito famoso, mas enfim, cara, é isso, todo mundo erra, o Estevão errou, mas é aquilo, assim como o Facincani, né, que eu acabei trazendo ele pra cá no exemplo, pegou mal nas falas dele no passado, o Estevão também, a fala dele pegou mal, e é assim que a vida toca, assim que a vida é. Quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que o Estevão vai decidir no jogo de hoje, porque o Abel vai bancar o Estevão como titular nessa equipe. Talento o menino tem, a gente espera que ele, em uma bola ou duas ali, nas rabiscadas que ele sabe muito bem fazer, porque talento ele tem, de fato, ele faça um gol para o Palmeiras e decida esse jogo e classifique o Verdão para as quartas de final. Posta nos comentários, quero saber demais o que vocês pensam sobre tudo isso. E caminhando aqui para o final do nosso vídeo de hoje, pelo menos a edição da manhã, segundo informações aí palestrinos do portal Nosso Palestra, o Palmeiras avançou pela contratação de Ramon Sosa do Nottingham Forest da Inglaterra. O paraguaio de 25 anos foi revelado, lembro vocês, no Olímpia, teve destaque muito no Tadieres, a gente já vai falar o que aconteceu com ele lá no Tadieres, e foi comprado pelo time inglês em agosto de 2024, hoje ele atua pelo Nottingham Forest. E o que ninguém está se atentando a respeito dessa possível negociação, desse possível reforço que pode chegar nessa janela de transferências, é que a CBF, Palestrino, permite apenas 9 estrangeiros por partida atualmente, e com a possível chegada do paraguaio, o Palmeiras atingiria o limite permitido pela entidade máxima do futebol brasileiro. Lembro vocês quem são os gringos do Palmeiras: Gustavo Gomes, Agustin Giai, Piquerez, Aníbal Moreno, Emiliano Martinez, Richard Rios, Facundo Torres, Flaco Lopes, e caso chegue o Ramon Sosa, ele vai ser o 9º estrangeiro no elenco do Palmeiras. Obviamente, eu acredito que de todos esses que eu falei para vocês, o Richard Rios não deve permanecer para o segundo semestre no Palmeiras, e acredito também que haverá propostas para o Piquerez, né? Então a gente torce para que o Piquerez não seja vendido, mas caso saia algum desses, aí vai diminuir o plantel e aí o Palmeiras vai ficar mais tranquilo para contratar jogadores de fora. Mas você sabia dessa? Caso o Ramon Sosa chegue, o Palmeiras não pode contratar mais nenhum estrangeiro, lógico, né? Caso nenhum estrangeiro saia do elenco do Palmeiras nessa segunda janela de transferências. Conforme a apuração do portal Nosso Palestra, o Verdão avançou na contratação do atacante paraguaio, hein? Vale destacar muito isso aqui para vocês. As partes não tratam as negociações como encaminhadas, mas há um otimismo para que tudo seja concretizado nos próximos dias. O Palmeiras, acredito eu, não vai anunciar nenhum jogador
pelo menos durante a competição do Mundial de Clubes. Vai ser uma surpresa para mim se o Palmeiras for lá e anunciar qualquer reforço para o segundo semestre, tá? Eu acho que o Palmeiras está muito focado e tá certo mesmo no Mundial. Vamos ter aí um embate contra o Botafogo, tentar permanecer nessa disputa aí tão maravilhosa que é o Mundial de Clubes para as quartas de final, quem sabe colocar uma graninha a mais nos cofres do Palmeiras. Então, durante esse foco total, acredito que o Palmeiras não vai mostrar e nem falar nada sobre contratações. Mas segundo o nosso palestra, o amigão aqui, ó, o Ramon Sosa, está muito próximo de se acertar com o Palmeiras. E Palestrino, pra gente fechar aqui com chave de ouro a respeito do Ramon Sosa, vocês já viram esse vídeo que tá circulando na internet? Isso aqui tá numa página do Twitter chamada Planeta Futebol, tá? E aqui esse vídeo que eu vou ver junto com vocês, tem o Ramon Sosa aí sendo ovacionado pela torcida do Talleres, velho. Pô, isso aqui é bacana demais pra mostrar pros haters aí de plantão que nem viram o garoto chegar aqui pelo Palmeiras, né? Nem assistiram provavelmente também jogos dele e já estão chamando o cara de bagre. Eu aqui me seguro muito para falar do Ramon Sosa, tá? Eu só começo a julgar os jogadores depois que eles têm as suas atuações em campo. Vamos assistir aqui, ó, quero mostrar para vocês o que aconteceu com o Sosa nessa partida, olha só. Bom, como vocês puderam ver aí, o garoto foi ovacionado, ele até se emocionou na partida. E, gente, uma torcida não ovaciona um jogador por nada, tá? Então significa que nessa atuação dele, eu não lembro com quem foi isso daqui, não sei dizer pra vocês, ele jogou muita bola, velho. Então, assim, talento o garoto tem, né? Pra jogar futebol, não é à toa que um time inglês quis contratá-lo no ano passado. Ele não vingou no Nottingham Forest e pode estar reforçando o Palmeiras. Pode, tá? Ainda não estou cravando nada aqui, mas tudo indica que ele vai vestir verde e branco no segundo semestre desse ano de 2025. Quero saber o que vocês acharam desse vídeo aí, que ele foi ovacionado lá no Talleres. Posta aqui nos comentários se você tá confiante que o Palmeiras realmente vai trazer essa contratação pra cá. E dessa forma eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Palestrino, sou muito grato a todos vocês que estão aqui, sempre falando de Palmeiras todos os dias neste canal. Quero também te pedir, verifica a sua inscrição no canal. Se você assistiu o vídeo e não deixou o seu like ainda, faz esse favor, Palestrino. Deixa o seu like aí no vídeo, ajuda o nosso trabalho por aqui. E olha, se você assiste pelo celular, lembra também de dar um hypar no vídeo da gente aí, porque também ajuda muito nesse trabalho que nós fazemos na rede social. Beleza? Vou ficando por aqui. A ansiedade tá batendo aqui, ó, velho. O coração tá quase saindo pela boca pra ver logo essa bola rolar e ver o Palmeiras passar para as quartas de final. Quero saber como é que vocês estão. Comenta aí, vou estar de olho nos comentários de vocês. E o Papai do Céu dê um excelente sábado a todos vocês e tomara, né, com uma vitória do Verdão pra cima do Botafogo. Volto no próximo vídeo e avante palestra sempre!